Eu diria agora, de uma forma introdutória, que entendo que a igreja passará pela grande tribulação por 4 razões principais ou centrais. A primeira destas razões eu denominaria de razão bíblica. A meu ver, Zeca e telespectadores, existem vários textos bíblicos que, na minha concepção, dão a entender que a igreja passará pela grande tribulação. Tais como Mateus 24, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 8, Apocalipse 7,14, entre outros tantos textos. Mas cabe aqui, portanto, a partir dessa fala, fazer uma breve ressalva que é a seguinte: para um pós-tribulacionista, ele não entende que a igreja passe pela grande tribulação porque ele seja masoquista, porque ele queira sofrer ou algo do gênero, mas porque ele entende que não há evidência bíblica para a igreja ser removida da terra antes da grande tribulação. Uma segunda razão, Zeca, eu denominaria de histórica. A igreja cristã, nos seus primeiros séculos, no período dos chamados pais da igreja, um período que vai mais ou menos do ano 100 até 650 ou 750, os patrólogos ou estudiosos de patrística, eles divergem um pouco entre si, para variar, quanto a esta datação. Mas a igreja cristã, nos seus primeiros séculos, ela defende majoritariamente, esse dado é sobejamente conhecido, alguma forma de tribulacionismo, porque os pais da igreja eles eram, de forma geral, pré-milenistas. O que significa que alguma forma de pós-tribulacionismo era, para aqueles cristãos do passado, a perspectiva escatológica que mais se aproximava da Bíblia. E nós temos vários expoentes desse contexto, entre obras e teólogos, pastores e pensadores, que defendem isso. Apenas uma brevíssima amostra incluiria a Didaquê, a Epístola de Barnabé, o Pastor de Hermas, Justino Mártir, Irineu de Lyon, Tertuliano, Lactâncio, Hipólito, entre tantos outros que defendiam algum tipo de pós-tribulacionismo. Uma terceira razão para, eu diria, dizer aqui que a igreja vai passar pela grande tribulação é uma razão conceitual. Os pós-tribulacionistas, eles entendem que a tribulação vindoura não é a ira de Deus contra os ímpios, mas a ira de Satanás, do anticristo e dos ímpios contra os santos. Aliás, quando nós estudamos o Novo Testamento de forma geral, nós descobrimos que a palavra grega tlipsis, tribulação, que é fundamental para o nosso debate, para a nossa conversa na noite de hoje, ela ocorre 45 vezes em todo o Novo Testamento, e dessas 45 ocorrências, 36 delas, ou seja, 80% das ocorrências, tem relação, por exemplo, com a tribulação que é sofrida pelos santos. E nós temos essas referências, caso seja necessário compartilhá-las. Então, como a tribulação é a experiência habitual dos santos na página ou páginas do Novo Testamento, logo é natural pensar que a grande tribulação, que será a maior apenas na sua intensidade, não na sua natureza, também será a experiência natural de muitos cristãos no contexto futuro. E por fim, brevemente falando, uma quarta e última razão pela qual eu creio que a igreja passará pela tribulação é a razão escatológica. Eu entendo que a verdadeira esperança do cristão não é a libertação da grande tribulação, mas sim a nossa união com o Senhor por ocasião da sua segunda vinda. Então, devido a essas 4 razões bem brevemente aqui mencionadas, é que eu entendo que a igreja, em termos amplos e gerais, passará pela grande tribulação.